Olá, pessoal. Eu sou a professora Kelly, atuo aqui no curso de Biotecnologia do Senai Celso Charuri e hoje eu vim falar com vocês sobre a biotecnologia aplicada à saúde num contexto atual e nos possíveis desenvolvimento ou tendências do mercado. De formação, eu sou farmacêutica. Por isso, essa parte de ter tanta aptidão para a biotecnologia e suas tendências focadas na área da saúde, né? E hoje eu quero então começar falando com vocês sobre a biotecnologia e no que consiste as suas aplicações, né? Então, a biotecnologia, ela consiste num conjunto de técnicas e aplicações que envolvem processos biológicos, explorando então processos celulares e biomoleculares para desenvolver tecnologias e produtos que possam ser utilizadas em outras áreas de interesse. Quais áreas seriam essas? Por exemplo, a agricultura, a medicina, indústrias alimentícias, farmacêuticas. Então, a biotecnologia ela consiste num tema bastante amplo ou de ampla aplicabilidade, onde tem algumas práticas eventualmente mais suscetíveis a críticas do que outras, como por exemplo, a gente pode citar a parte da clonagem e o melhoramento genético, que são usualmente bastante contestadas por diversas organizações. Mas de forma alguma a biotecnologia veio com a intenção de trazer algum dano para a parte da ciência, muito pelo contrário. Inclusive, por definição, a biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados para fabricar ou modificar produtos ou processos para utilização específica. E essa definição ela é bastante antiga e foi uma parte da Constituição que teve lá na Convenção da Biodiversidade em 1992, onde iniciou-se com a parte a palavra específica, né, o termo específico, biotecnologia. A biotecnologia ela possui tantas áreas de atuação que normalmente ela é identificada por suas cores, ela é subdividida em cores e por isso que está aqui o nome biotecnologia com todas essas cores. Posteriormente eu vou falar com vocês sobre cada uma dessas cores e o que representa dentro da biotecnologia. Então, trata-se de um conjunto de técnicas e aplicações que envolvam processos biológicos e muitas dessas aplicações já são bastante conhecidas pela sociedade. Não é algo aplicado somente a produtos para a parte da saúde, pode ser utilizada em engenharia civis, por exemplo, através dos biomateriais, né, provenientes de processos biotecnológicos. Depois a gente vai para a parte de fermentações industriais, onde nós temos uma ampla atuação biotecnológica nesses subprodutos, né? Produção de fármacos, onde nós conseguimos ver uma tendência muito grande da biotecnologia inserida na área de produção farmacêutica. Passamos ainda pela parte de clonagem, onde a biotecnologia está com um desenvolvimento cada vez maior nessa área de clonagem, né? Anticorpos monoclonais, produção de vacinas, células-troncos, melhoramento genético. Aqui eu foquei mais na parte da área da saúde, mas depois nós podemos ver pelos diversos setores ou leques de atuação biotecnológicos que a biotecnologia ela pode estar subdividida em diversas áreas, como vocês poderão ver posteriormente ou nas demais palestras também correlacionadas com a área da biotecnologia, né? Então, as aplicações da biotecnologia, como são muitas e tem então atuação em vários ou diferenciados ramos, na tentativa então de relacionar essas funcionalidades com cada setor, foi elaborada uma diferenciação atrelada ao uso de cores remetente às áreas correlacionadas. Por exemplo, a biotecnologia amarela, ela é correlacionada com a área de nutrição, a obtenção de alimentos mais produtivos, com maior valor nutritivo, enriquecidos ou que causem menos alergia para a população, ou até mesmo para a área de veterinária, né? Já a parte da biotecnologia em azul, trata-se da exploração de mares e oceanos para a obtenção da biotecnologia marítima, através de recursos aquáticos, como micro-organismos, algas, para uso industrial, cosmético, medicamentos, etc.
Já na parte da biotecnologia verde, está correlacionado com a área agrícola, onde nós temos então a produção de vegetais mais resistentes a pragas ou a pesticidas, o melhoramento genético de plantas, sementes, além do tratamento de biorresíduos, né, que entra também nesse setor. Temos ainda a biotecnologia cinza, que é correlacionada com a área ambiental, através de micro-organismos e plantas que são utilizados na descontaminação de solo, despoluição de rios, mares, atmosfera, enfim, produtos biodegradáveis. E também temos a parte de processos industriais, que é representado pela biotecnologia na cor branca, né? Como uma alternativa às tecnologias tradicionais. Nós temos nessa parte de processos industriais para a biotecnologia a produção de enzimas, biopolímeros ou polímeros biodegradáveis, combustíveis renováveis e muitas outras inovações que entram para o setor de processos industriais. A biotecnologia na cor vermelha é a nossa área da saúde, onde nós atuamos na preservação da saúde através do desenvolvimento de vacinas, medicamentos, meios diagnósticos, órgãos artificiais, culturas de células e tecidos, enfim, várias inovações nesse setor para proporcionar uma saúde com maior qualidade, né, de produtos e produtos biodegradáveis, biocompatíveis, bem voltado para melhores efeitos sistêmicos no nosso organismo. Ainda temos a biotecnologia na coloração marrom, que representa a exploração de plantas, micro-organismos, solo, resistentes então a ambientes áridos ou secos, ou de talvez uma grande concentração salina, né? Tem uma ampla área de atuação nesse setor também. A biotecnologia na cor dourada representa a bioinformática e a parte da nanotecnologia, através de dados como sequenciamento genético, proteicos e outros, né, correlacionados a esses setores. Temos ainda a parte de regulamentação biotecnológica, né, vários dilemas morais, questões éticas, patentes. Toda a parte de regulamentação ela se concentra na biotecnologia de coloração roxa. E a parte da educação, dentre a qual nós estamos aqui hoje tendo um pouquinho mais, né, desse assunto, ela é representada pela coloração laranja para a biotecnologia. Então, é uma área tão ampla e com tantas possibilidades de atuação que para cada específico setor tem uma cor para sua representação. Então, a inovação ela pode ter muitas definições, mas no geral ela é correlacionada à mudança ou à criação de novos processos, produtos ou soluções de problemas, promovendo então uma inovação incremental. E as soluções inovadoras através da biotecnologia, né, são as ideias úteis, né, como o resultado da criatividade, que é um pré-requisito para a inovação. E na biotecnologia, nós podemos ver a parte de bioprocessos, né, que é extremamente importante para a parte de biotecnologia ou para a parte de produção em geral no setor. Quando o foco é nos segmentos da área da saúde, nós devemos relembrar então que inclui nutracêuticos, meio ambiente, composição farmacêutica, composição química, né? Desenvolvimento de cosméticos, e aqui nós temos em destaque também a parte de engenharia, desde bioprocessos, que vai do escalonamento, otimização, sensoriamento, automação, o desenvolvimento ainda de bioativos, que pode ser correlacionado também com a engenharia genética e molecular, desenvolvimento de banco de células e clonagem, né, através de outros bioativos, desenvolvimento de biosensores para identificação, caracterização e desenvolvimento de novas metodologias analíticas, todas essas voltadas para a área de biotecnologia, onde nós temos vários assuntos de grande interesse populacional, né? Podemos verificar aqui que a parte da biotecnologia já começou lá na parte da clonagem com ovelhinha Dolly, né? Embora não se usava muito o termo biotecnologia, mas já era um processo biotecnológico e era uma solução muito inovadora que consiste em aprimoramentos até os dias atuais.
Então, as potencialidades de aplicação na parte de biotecnologia para a área da saúde, elas são muitas e têm atraído o interesse não apenas dos cientistas, mas também das indústrias, de investidores privados e dos os gestores, né, de políticas públicas mundialmente falando. Então, no sentido de contribuir para a organização e o desenvolvimento no contexto industrial da saúde no Brasil, é necessário entender melhor as apostas que estão sendo feitas em nível mundial, tanto pela indústria, em termos de aplicações, quanto pelo meio científico e em novos desdobramentos tecnológicos e ramos de pesquisa. Então, o objetivo dessa apresentação é talvez contextualizar a inserção da biotecnologia na indústria farmacêutica mundial, através de um panorama de algumas das principais aplicações da biotecnologia para a área da saúde, relacionando ainda as tecnologias utilizadas e as estratégias adotadas nas indústrias farmacêuticas, né? Aqui nós podemos verificar, então, uma tendência muito interessante para a nossa área, né, que é a tecnologia do DNA recombinante, que surgiu a partir do desenvolvimento de um protocolo para manipulação de DNA de células, visando orientá-las para a produção de proteínas específicas. E no que consistia esse tratamento, esse protocolo, né? Consistia então em isolar o DNA de interesse, que então no caso seria o produtor de uma proteína desejada, inserir esse DNA em uma bactéria ou uma célula, isolar e purificar as proteínas produzidas através deste processo. E o DNA recombinante, ele abriu novos campos, não só de possibilidades terapêuticas, mas também para o entendimento da causa de várias doenças, né? E nesse sentido, nós podemos utilizar ainda para sintetizar enzimas e receptores causadoras ou envolvidas em processos de doenças, né? Facilitando o estudo de possíveis alvos para o desenvolvimento de medicamentos, que isso possibilita para nós desenvolvermos então os Drug Delivery Systems, que são aqueles medicamentos de entrega direcionada ou com um sistema diferenciado para a entrega dessa molécula de interesse, que no caso seria o medicamento em questão, né? Então, por conta de suas vastas possibilidades, a tecnologia do DNA recombinante, ela é muitas vezes referida como a pedra fundamental da biotecnologia moderna. Os primeiros produtos recombinantes, eles vieram justamente para substituir as proteínas terapêuticas que já eram obtidas de fontes naturais, como no caso da insulina, o hormônio de crescimento, o fator 8, que nesses respectivos períodos, né, apresentavam risco de segurança e algumas limitações quanto à quantidade, né, e alguns dos principais produtos comerciais à base de proteínas obtidas por DNA recombinante são para o tratamento de doenças como a anemia ou a eritropoetina, né, a hemofilia, que é correlacionada com os fatores de coagulação, dentre outras doenças tais como né, a hepatite, até mesmo infarto, né? Ou nós temos ainda várias pesquisas, né, correlacionadas com doenças do trato gastrointestinal, doenças crônicas, doenças autoimunes. Então, todas essas, através da tecnologia do DNA recombinante, essas inovações promovem incremento das técnicas e essas são aplicações biotecnológicas de amplo interesse, tanto científico quanto industrial. Temos ainda a parte dos anticorpos monoclonais, né, que é também de muito interesse. Nós temos vários antineoplásicos, né, produzidos por essa maneira, né? Então, os anticorpos monoclonais, em que consiste, né, essa tecnologia, né? São anticorpos produzidos por células artificiais, que são chamadas de hibridomas,
Um hibridoma é uma célula construída pela fusão de um linfócito. Bom, então um hibridoma, né, ele é uma célula constituída ou construída pela fusão de um linfócito clonado, né, em uma célula tumoral. Herdam das células tumorais a capacidade de se replicar indefinidamente, sendo então por isso conhecida como células imortais, e uma vez que essas células são desenvolvidas, esses hibridomas podem produzir em escala industrial anticorpos sempre idênticos em especificidade, estrutura e afinidade. Então, anticorpos específicos derivados de um único clone, por isso eles são chamados de anticorpos monoclonais, né? A invenção da técnica de produção de anticorpos monoclonais, ela é atribuída a alguns cientistas já antigos, né? Não é tão inovadora assim, mas a tendência de constante possibilidades ou inovações em busca de novas possibilidades, elas persistem, né? E são cada vez mais exploradas dentro tanto da parte industrial quanto da parte de pesquisa científica, né? Então, os anticorpos naturais, eles são produzidos por células do sistema imunológico, que são denominados os linfócitos, para a defesa do nosso organismo contra partículas ou moléculas identificadas como corpos estranhos, que nesse caso são os antígenos. Já os anticorpos monoclonais, eles são produzidos por células, então, artificiais, que são as hibridomas. Esse hibridoma, né, que é a célula de tecnologia do DNA recombinante, produz os anticorpos monoclonais. E dentro da biotecnologia para a saúde humana, essas tecnologias têm aplicação e inserção bastante ampla na indústria farmacêutica, porque elas são construídas pela fusão de um linfócito clonado em uma célula tumoral. Então, nós temos essa tendência terapêutica dos anticorpos monoclonais que vem sendo uma terapia muito utilizada e de grande potencial para vários tipos de tratamento, né? Dentre esses, os mais famosos são o tratamento de câncer, né? Onde nós temos a aplicação de anticorpos monoclonais de uma forma já bastante conhecida. A genômica, a proteômica e a transcriptômica são tendências bastante interessantes também da parte de biotecnologia, né? Onde se analisa então a estrutura do DNA e do RNA através dos estudos genéticos, né? Então, um gene, ele é uma região do DNA formada por uma sequência de nucleotídeos capaz de determinar ou influenciar alguma característica específica num determinado organismo. E esses nucleotídeos, eles são compostos por uma base nitrogenada, né, que pode ser uma pentose e um fosfato, e são as unidades que formam a sequência do DNA ou o RNA. No DNA, as bases nitrogenadas que nós temos são a adenina, citosina, timina e guanina. Já no RNA, no caso da timina, ela é substituída pela uracila. Então, é o que nós temos de diferente no RNA. E as sequências das letras iniciais dessas bases, elas representam as sequências de DNA ou RNA. Então, a genômica é um ramo que examina as sequências de DNA e as funções gênicas dos organismos e divide-se em genômica estrutural e genômica funcional. Como o próprio nome já induz, a genômica estrutural ela é o ramo que estuda e compara a estrutura sequencial do DNA dos diversos indivíduos. E, além de identificar os genes, é preciso conhecer também as suas funções. E são as proteínas que codificam as funções, né? E que essas determinadas proteínas terão. Esse campo, ele é chamado de genômica funcional. Aqui nós temos ainda dentro da genômica, né, como que se dá esse estudo da genômica, né? Então, esse estudo ele iniciou em meados lá da década de 70, em 1970, com a invenção da primeira técnica, ainda bastante manual para a leitura do código genético, né, que foi o sequenciamento dos genes, onde inicialmente é realizado a extração do DNA, que pode ser obtido de qualquer região do corpo,
a depender sempre da pergunta que se quer responder. Após esse passo, então, da extração, é necessário amplificar esse DNA para que seja aumentado o número de cópias das moléculas e facilitando, então, as análises subsequentes, né? Em seguida, é necessário sequenciar esse genoma, né? Ou sequenciar esse gene. O que é isso? Significa obter a ordem dos nucleotídeos que esse DNA ou esse DNA dessa determinada espécie possui. No caso de ser humano, por exemplo, os 6 bilhões de bases nitrogenadas. E, por fim, nós analisamos os dados obtidos com base nos estudos já publicados ou que inferem resultados pioneiros, né? Então, a partir da técnica de reação da cadeia polimerase, lá no início dos anos 80, então, que permitia ampliar seletivamente os fragmentos de DNA, produz-se rapidamente um volume grande de material para estudo da genômica, né? E através disso, então, nós conseguimos determinar um amplo estudo genômico do indivíduo em questão, né? Já a parte da transcriptoma analisa as moléculas de RNA. A transcriptômica, então, ela é o estudo completo de todas as moléculas de RNA mensageiro, né, presentes em um organismo vivo. Sendo assim, lida com os genes que são ativamente expressos em um organismo vivo, ou o conjunto total de mensageiro RNA em um organismo vivo, ele é denominado de transcriptoma, onde a transcriptômica ela é baseada, então, no tipo de biomolécula. E as etapas para se analisar o transcriptoma incluem também a extração do RNA, porém agora nós estamos falando de RNA. Então, a extração, a separação do RNA mensageiro, utilizando uma cromatografia em gel de coluna, e depois o sequenciamento do mensageiro RNA ele é feito, e depois nós temos ainda a tecnologia do microarray, que é uma forma comum de identificar o transcriptoma de um organismo. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais do microarray, né? Microarray é uma plataforma das mais antigas, né, para detectar os genes diferencialmente expressos em todo o genoma a partir da perspectiva de alto rendimento. Anormalidades fenotípicas raramente são resultado de mudanças na expressão de um único gene, portanto, é essencial que nós consigamos gerar um perfil de expressão abrangente no estudo dos processos biológicos normais, assim como nos processos das doenças, né? Então, o microarray ele possibilita estudos abrangentes de transcriptoma com excelente desempenho em termos de repetibilidade dos dados, né? E ainda ele tem uma consistência excelente, né? Então é bastante utilizada essa técnica do microarray para análise de RNA, né? Depois nós temos ainda a proteômica. Em que consiste a proteômica, então? A proteômica é o estudo da estrutura e da função das proteínas. É ainda mais complexa do que a genômica, né? Quando nós consideramos que se há no genoma humano cerca de 25 mil genes, a estimativa sobre o número de proteínas chegam a 20 milhões de proteínas dentro desse genoma humano. Então, a proteômica, ela complementa a genômica, é muito útil quando os cientistas querem testar as hipóteses baseadas nos genes, então. E embora todas as células de um organismo multicelular tenham o mesmo conjunto de genes, o conjunto de proteína produzida em diferentes tecidos é diferente e depende da expressão gênica. Assim, o genoma, que é constante, o genoma ele é uma grandeza constante, mas a proteômica ela varia e é dinâmica dentro de um organismo, né? As proteínas elas são os produtos finais dos genes que executam essa função codificada, né, pelo gene. As proteínas elas são ainda compostas de aminoácidos, né? Ou compósitos de aminoácidos e desempenham importantes papéis no metabolismo celular. Dentro ainda da análise da proteômica, nós temos a possibilidade de identificação e quantificação
além da avaliação do tipo de modificações pós-traducionais sofrida por essas proteínas envolvidas nos vários processos, permitindo a descoberta de novos alvos terapêuticos e moléculas bioativas, usadas então na caracterização de biomarcadores em doenças infecciosas degenerativas, neoplásicas e ainda no desenvolvimento de métodos diagnósticos. É uma importante ferramenta quando se tem interesse de desenvolver ainda sistemas carreadores, né, de moléculas ou de biomoléculas, tais como os sistemas carreadores de molécula para RNA, né? E essa é uma tendência cada vez mais explorada do mercado, né? A parte de genética, né? E a parte de transcriptômica, proteômica. Nós temos ainda a clonagem, que é um mecanismo comum de propagação da espécie em plantas ou bactérias. O que são, então, os clones? Os clones, eles são moléculas, que podem ser células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticos à original entre si. A clonagem ela é molecular ou de genes, sendo largamente utilizada em pesquisas e tem interações com muitas aplicações biotecnológicas. Por quê? Porque a utilização de moléculas clonadas permite um maior controle das variáveis para a pesquisa. Além de ser uma técnica que possibilitou e muito a identificação, além da localização e a caracterização dos genes, também a criação de mapas genéticos e o sequenciamento de genomas, dentre outras aplicações. Embora ela tenha se tornado conhecido para a população em geral, né, por volta de 1997, com a clonagem lá da ovelha Dolly, a tecnologia ela vinha sendo desenvolvida e testada desde 1950. Dolly já foi considerado uma ruptura científica, não por ser o clone de um mamífero, mas por ser produzido com base em um material genético de uma célula adulta e não de um embrião. Então, a clonagem de embrião é a forma mais simples de se obter um clone. A Dolly ela foi, então, uma forma já mais complexa, né? Porque ela foi obtida de uma célula adulta. Então, o que consiste isso? Né? Consiste na replicação in vitro do processo de divisão celular, que gera, então, os gêmeos idênticos, no caso dos univitelinos, e com a posterior implantação desses embriões resultantes no útero das mamães de aluguel, né? O processo mais sofisticado utilizado no caso da ovelha Dolly consiste na transferência do núcleo de uma célula somática não reprodutiva para um óvulo cujo núcleo tenha sido retirado com alguma manipulação química. O óvulo ele passa a se comportar como um ovo fertilizado e ele pode ser implantado dentro desse útero, então, né? As descobertas relacionadas com a clonagem ou correlacionadas com a clonagem de organismos complexos vêm chamando a atenção do público em geral e também da parte da saúde, né, da parte da pesquisa científica em geral, e é uma ferramenta de uso muito interessante para a indústria farmacêutica e a indústria biotecnológica, além da ciência médica também. Uma aplicação bastante relevante dessa técnica é no uso terapêutico, né, onde a gente consegue fazer a produção de células tronco. Em que consiste, então, essa substituição? É a substituição do núcleo de um óvulo pelo núcleo de uma célula somática, sem, contudo, né, no entanto, implantá-lo. Assim, eu deixo que a célula resultante se multiplique num laboratório e, através dessa, então, sejam produzidas células tronco pluripotentes que são capazes de fabricar os mais diversos tipos de tecidos de amplo interesse para a área da saúde terapêutica, né? Aqui nós temos, então, a demonstração de como acontece esse processo de clonagem, né? Aqui nós temos o primeiro mamífero clonado, né? Aqui nós temos o original, onde tem a remoção das células mamárias de uma ovelha com a informação genética, que é o DNA, extração desse núcleo e depois, por transferência nuclear das células somáticas, né, nós fazemos então a implantação no óvulo desse doador. Quais são as características que terá esse animal? As características referentes àquele que doou o núcleo para esse
para esse implante, né? É feito então uma eletrofusão, onde uma descarga elétrica provoca a divisão celular, e nós temos então a mãe de aluguel e o clone. Como vocês podem observar aqui, quem é o clone? O clone é do original, do mamífero que doou o núcleo. Então, a Dolly, no caso, ela é o clone da ovelhinha original, lá que fez a doação do núcleo, e não exatamente de quem foi a mãe de aluguel. Então, o importante é você saber quem é o doador do núcleo, né, dessa célula, porque essa vai ser a característica que o organismo vai carregar como principal, né? Temos ainda a terapia através de células-tronco, né, que é bastante utilizada na área da saúde. O que são essas células-tronco? As células-tronco, elas são células genéricas, né, que têm capacidade de se regenerar e também de se diferenciar, transformando-se em células de diversos tipos. E por suas potenciais aplicações, há grande interesse científico nas técnicas de obtenção, assim como nas de manipulação e utilização destas células-troncos para fins terapêuticos. Então, após a fecundação de um óvulo por um espermatozoide, a célula resultante começa a se dividir. Até a fase em que a divisão gerou 8 células, cada uma delas é capaz de se desenvolver em um ser humano completo. São as chamadas células totipotentes, né, ou totipotentes. Já nessa fase de 8 a 16 células, ocorre a separação entre as células que formarão a placenta e os anexos embrionários, e aquelas que continuarão se dividindo no embrião. Então, na fase de blastócito ou blastocisto, que ocorre por volta do 4º dia após a fecundação, o embrião ele tem cerca já de 100 células. Essas células troncos embrionárias, elas são pluripotentes. Ou seja, essas células são capazes de gerar todos os tipos de tecidos que formam o organismo humano. Então, a fonte mais comum dessas células para pesquisa e o uso terapêutico são os embriões doados e não utilizados em processos de fertilização in vitro. Então, além de eles serem pluripotentes, as células troncos embrionárias, elas são encontradas em grandes quantidades e são superiores também em facilidade de manipulação e rendimento. E, portanto, há muito interesse científico nessas células, mundialmente falando, né? E também um interesse em obter a permissão para se trabalhar com elas, né? Mesmo com tantas polêmicas envolvidas, né? Então, é uma outra tendência. Então, aqui nós temos os tipos de células-tronco, né? Porque nem toda célula-tronco ela pode virar qualquer tipo de célula diferenciada, então elas são classificadas de acordo com esse potencial. Como maduras, que são capazes de se diferenciar em hematopoéticas e mesenquimais, e as células-tronco embrionárias, que se subdividem em totipotentes e pluripotentes. As totipotentes, elas são as células originárias do embrião, com potencial de se tornarem tanto células de corpo, né, quanto para formarem tecidos extraembrionários, como no caso da placenta, por exemplo. E são essas células que dão origem ao embrião no início da gestação. Já as células pluripotentes são aquelas células capazes de se tornar qualquer tipo de tecido no corpo humano, mas que não formam estrutura extraembrionárias. E elas são encontradas apenas no embrião em fases iniciais de formação. As multipotentes, então, são células-tronco adultas que perdem o potencial de se tornar qualquer tipo de célula, mas que ainda assim conseguem se diferenciar e se tornar tecidos específicos, né? Elas são, então, encontradas em muitos tipos de tecidos do corpo humano, como, por exemplo, sangue, as células hematopoéticas, né, que consistem nas células de sangue, do cordão umbilical, medula óssea e outras, né? Temos ainda as células mesenquimais, que consistem no tecido adiposo, líquido amniótico. Então, nós temos várias diferenciações para células troncos de acordo tanto com a origem quanto o que essa origem permite, então a capacidade de diferenciação dessas células tronco, né? Então, essa parte das células tronco
também é muito explorada na parte da biotecnologia voltada para a área da saúde, né? Depois nós temos ainda a parte de biofármacos, né? O que são esses biofármacos? Os biofármacos, eles são aqueles fármacos produzidos por rota biotecnológica. Geralmente, a expressão biofármaco refere-se a proteínas que são obtidas pela tecnologia de DNA recombinante ou então a anticorpos monoclonais. E ao contrário dos farmoquímicos, que são obtidos por meio da combinação de substâncias químicas, os biofármacos eles geralmente envolvem um cultivo celular ou um micro-organismo ali na sua modificação produtiva, né? Ou para a expressão de substâncias em condições controladas. As proteínas recombinantes, com sequências de aminoácidos idênticas às das proteínas naturais, voltadas ainda para a reposição ou para o aumento do nível das mesmas, né, que são as proteínas naturais, são também conhecidos como biofármacos de primeira geração. E muitos desses biofármacos, eles são recentemente aprovados e já são, então, os de segunda geração. Trata-se então das proteínas modificadas, né? Em resumo, elas são modificadas para apresentar propriedades terapêuticas diferenciadas em relação às propriedades naturais. Então, isso acontece por meio de alterações relativamente pequenas na estrutura da proteína original e pode ser, por exemplo, o controle da duração do efeito terapêutico, como no caso de diversas versões da insulina disponível no mercado, atendendo então as melhores necessidades ou de uma forma mais personalizada, né, com o paciente, ou uma terapia mais personalizada, né, promovendo então uma maior adesão terapêutica desse paciente, né. Então, essas são as vantagens dos biofármacos, né. Aqui nós temos então a demonstração de como, no que consistem, né, então, os biofármacos de segunda geração, que já são as proteínas modificadas com propriedades terapêuticas que acrescentam algo ou são diferentes das propriedades naturais, possuem então pequenas alterações nas proteínas originárias, né, e alcança então os efeitos desejáveis para esse sistema terapêutico, né? Então, consiste em melhorias biofarmacêuticas através dos biofármacos já disponibilizados, porém com especificidade funcional, o que tem, então, várias vantagens terapêuticas. Assim são os biofármacos, né? Já a biotecnologia, para a parte de diagnóstico, consiste então nas novas ferramentas diagnósticas, que podem ser uma junção de várias dessas tecnologias que já foram faladas ou citadas aí para a área da saúde, né? Que podem ser então desde anticorpos monoclonais até tecnologia de biosensores, chips genéticos, né? Tecnologia antisense, dentre outras tecnologias já exploradas, né? São processos biotecnológicos para diagnósticos inseridos na detecção de doenças a partir do momento que há o fornecimento da sensibilidade de novas ferramentas diagnósticas através das técnicas já desenvolvidas, né? Então, os processos de biotecnologia para a parte de diagnóstico é algo que vem crescendo amplamente, né? Um salto cada vez maior no decorrer dos anos, né? E a biotecnologia, então, nesse setor, ela consegue ainda reduzir custos correlacionados ou reduzir tempo de análise, né, das amostras, proporcionando, então, a realização de testes diversos com uma única amostra de sangue, permite ainda o desenvolvimento de testes rápidos, né, nós podemos verificar a utilização dessa ferramenta aí no processo que nós tivemos pandêmico, né, onde a técnica do PCR, né, ela foi muito importante para controle, né, e detecção do Covid-19, né, e ela continua sendo bastante explorada para diversos tipos de doença, né. Então, a tecnologia ou a biotecnologia para a área de diagnóstico é outra parte muito utilizada na área da saúde, né. E aqui, então, nós podemos verificar que com essa perspectiva, as grandes empresas farmacêuticas têm feito acordos com empresas de diagnóstico ou têm então desenvolvido essas competências internamente
Porque elas conseguem ganhar valor ou agregar valor às ferramentas e aos produtos voltados para a predição de doença, pelo conhecimento da parte genética, tanto individual quanto para a identificação e precisa das doenças já pré-existentes, além da compreensão do estágio evolutivo dessa doença, né? E então, ao serem oferecidos a parte de tecnologia ou biotecnologia para a parte de diagnóstico e o medicamento de um modo combinado, é possível então caminhar em direção ao tratamento não apenas eficaz, mas também muito mais eficiente para os diversos perfis de paciente, né? Nessa última década, foi identificado inúmeros genes associados à doença genética, mas o mecanismo molecular ainda não identificado em grande parte dessas doenças genéticas, né? Então, a informação genômica, ela provavelmente irá proporcionar diagnósticos precoces das doenças hereditárias, né, como diabetes tipo 1, fibrose cística, Alzheimer, Parkinson, que antes então eram doenças só detectáveis depois do aparecimento dos sintomas, né, tornando ainda possível os testes genéticos, que identifica também a predisposição a alguns tipos de cânceres, osteoporose, efizema, diabetes tipo 2, asma, enfim, várias doenças que se tornam crônicas, né? Possibilitando ainda desde a prevenção dessas doenças até o tratamento personalizado já para esses tipos de doença, né? E em 98, uma curiosidade é que o FDA, que é o órgão que aprova, o órgão internacional, né, americano, que aprova vários fármacos e nutracêuticos, enfim, aprovou a primeira droga considerada farmacogenômica, que foi uma droga, um anticorpo monoclonal, né? A gente fala droga, dá uma impressão meio errônea, né, do composto, mas foi um anticorpo monoclonal para o tratamento de um tipo específico de câncer de mama. E esse câncer, né, ou esse tratamento, ele foi combinado com testes diagnósticos para a identificação, então, dos genes que causavam essa doença. Então, isso foi muito interessante, isso foi lá em 98, desde então, várias inovações foram possíveis, né? E com a rapidez que se desenvolveu esse ramo da biotecnologia e as grandes expectativas geradas, né, nós sabemos que tem muito ainda o que avançar. Temos muitos métodos decorrentes do aprimoramento da biologia molecular e celular, que tem propiciado uma utilização das técnicas diagnósticas para a produção de um resultado confiável em poucos minutos, né? Ensaios imunocromatográficos, o próprio teste do PCR, que foi tão divulgado nas últimas semanas, né, ou nos últimos meses aí, os microarrays, né, ou os microarranjos de DNA, citometria de fluxo, enfim, são várias tecnologias disponíveis para a área da saúde que nós só temos que comemorar, né, o avanço que essa parte da ciência está alcançando, né? Então, a biotecnologia para então, a biotecnologia, que antes pensavam ser o futuro, atualmente já é o nosso presente, né? Que sorte a nossa! E continuará então avançando para proporcionar novos avanços na investigação clínica nos próximos anos, conduzindo então a tratamentos em áreas que já nos iludiram anteriormente, né? Tais como AIDS, cancro, asma, doenças de Parkinson, Alzheimer, e continuará igualmente a oferecer alternativas aos atuais tratamentos convencionais que são disponíveis, né? Então, a utilização da biotecnologia no desenvolvimento de novos medicamentos tem diversas vantagens específicas, porque uma é que ela permite o desenvolvimento e a produção de novas substâncias que foram anteriormente, além das capacidades das tecnologias tradicionais, né? E esse processo inclui ainda a concepção e a produção de novos medicamentos com maior eficácia e especificidade e, consequentemente, menores efeitos colaterais. Um exemplo disso nós temos no tratamento da esclerose múltipla, né, que nós já tivemos uma evolução bastante grande, né? Então, ainda continua com o desenvolvimento também de sistemas carreadores ou
alvejadores de entrega, né, para fármacos, o que permite uma liberação controlada e direcionada desses fármacos no local de ação, né, possibilitando também maior controle dos processos, né, de produção, reduzindo ainda os riscos de contaminações por agentes infecciosos, né. Um bom exemplo disso são aqueles produtos de sangue, né, utilizados para tratar a hemofilia. Então, como podemos verificar aqui, a biotecnologia ela oferece produtos mais direcionados para doenças específicas e grupos de doentes, né? Doentes ou enfermos, né? Que sofrem com essas doenças, através da utilização, então, de muitas tecnologias inovadoras, como já foram citadas aqui, e muitas outras que o tempo não permitiu fazer uma citação mais específica, né? Mas, em particular, nós temos a parte da tecnologia genética, né? E os exemplos eles incluem, dentre vários, os tratamentos para doenças raras e alguns produtos não naturalmente criados em quantidade suficiente para fins terapêuticos, né? Onde a biotecnologia permite, então, que esses produtos eles sejam produzidos em larga escala para substâncias existentes. Nós temos um exemplo muito utilizado que são as insulinas, né? Que é utilizado no tratamento da diabetes. Então, eu espero que vocês tenham conseguido assimilar parte desse conteúdo da biotecnologia voltada para a área da saúde, que vocês tenham um bom proveito disso, né? E que se vocês tiverem mais interesse relacionado ao assunto, nós estamos aqui de braços e portas abertas para recebê-los. E eu agradeço em nome do Senai Celso Charuri, né, a atenção de todos vocês e espero vocês assim que vocês puderem. Então, eu desejo aqui um até logo para todos vocês.